levar nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade, primeiramente, por mais um dia estarmos vivos, em busca do aprimoramento para o nosso crescimento espiritual, agradecendo o acolhimento da casa de Célia, agradecendo a oportunidade do estudo com o nosso amigo Everson, e que esse estudo de hoje seja ocultado em nossos corações, e com esse aprendizado possamos dividi-lo com os nossos irmãos e a vivência lá fora, e assim seja. Muito bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá. É com muita alegria que a gente está de volta. Eu tenho uma admiração muito sincera por essa casa. Eu acho que vocês movimentam os recursos que o Espiritismo nos dá assim, de uma forma espetacular. E acho que vocês devem aproveitar bem aqui, porque é um espaço de muita ação, né? Você vê que iniciou mais ou menos 9 horas falando sobre as atividades, né? Até agora estava falando sobre as coisas, né? Em todas as direções, né? Isso que eu acho interessante. Outra coisa que eu acho interessante mais, que o nosso coordenador das reuniões mediúnicas lá, ele faz questão, que é essa coisa da gente se encontrar fora da hora do estudo, de formar essa familiaridade, essa coisa de parceria mesmo, da gente se conhecer, de ter uma relação de amizade efetivamente, né? Lá no Glacos, onde eu sou originário, é uma casa gigante, e a gente vira um número no meio do negócio lá, eu estou apertando o negócio. E aí é muito complicado realmente de ter isso, né? Então eu acho que é espetacular isso que vocês fazem aqui, estão de parabéns. Bom, mas vamos lá. Um dia eu estava lá no grupo GELP, que fica ali no bairro Goiânia, perto do Gorduras ali. Aí a menina falou comigo assim, uma amiga querida falou, olha, vai ter o curso de pedagogia espírita, começa na segunda-feira. E aquela expressão para mim foi uma coisa nova. Eu falei, o quê? O que está acontecendo? Como assim? Ela falou, o curso de pedagogia começa na segunda-feira, o pessoal vai vir aí, o povo de São Paulo e tal. Eu falei, de que você está falando? Não, venha pra você. E assim, fui, me apaixonei, e depois disso fui para São Paulo fazer outros cursos a respeito disso. Por quê? Porque eu entendi, assim como eles pretendem sempre, eles que eu falo, esse grupo que iniciou esse trabalho, demonstrar que o aspecto mais importante do Espiritismo é a pedagogia. É nós o enxergarmos como um processo de educação. Não, eu gosto da parte religiosa e tal, também é um processo de educação. Não, eu adoro investigar os fenômenos espíritas, é um processo de educação. Porém, quando nós estudamos os processos de educação com os pilares, né, o alicerce do raciocínio espírita, isso transcende, vira uma coisa extremamente complexa. Porque a pedagogia espírita é exatamente a proposta de se efetivamente aplicar os fundamentos revelados pelo Espiritismo nas nossas demandas do dia a dia. Então, se eu tenho estruturas que me dizem sermos espíritos reencarnados, que somos herdeiros de nós mesmos, por exemplo, que apresentamos aquilo que consolidou-se em nós em virtude das nossas escolhas ao longo das nossas reencarnações, isso é um manancial de informações, de detalhes que precisam efetivamente fazer parte da nossa vida. De vez em quando eles querem me expulsar do centro espírita, porque eu falo assim, olha, espiritismo não é religião, gente, para. Primeiro porque nunca teve a intenção de ser. Segundo porque o que nos liga ao aspecto da religião são os fundamentos que a religião se apropriou para si. Por exemplo, Deus, a ideia de Deus, Jesus, a ideia de Jesus, Jesus a personagem histórica, por exemplo, são conceitos, são ideias que foram apropriadas. Isso é da religião, vamos dar lá na religião.
Tanto que historicamente a gente vê que houve em determinado momento, houve uma ruptura assim, terrível, né? Porque o homem cansado dos dogmas religiosos falou, não, agora é o homem que vale. Vamos valorizar as ideias, vamos valorizar a razão, vamos valorizar o produto da atuação humana. Religião não, religião trava. Né? A Idade Média foi um período das trevas, onde o grande expoente foram as questões religiosas. Então a proposta espírita é de exatamente consolidar esse processo, não de separação, mas de entendimento de quem são esses primeiros, essas ideias iniciais, formadoras. Então quando Jesus trata Deus, quando o Espiritismo trata Deus e trata Jesus, nós como que retiramos ele do conceito religioso para inserir num plano filosófico espetacular. A gente abre o livro dos Espíritos e aquela primeira questão está lá, Deus. O que é Deus? Fala, inteligência suprema do universo. Isso é um conceito religioso? Não. Completa. Causa primeiro de todas as coisas. Não tem nada a ver com a religião, no sentido, veja bem, o Espiritismo não é contra a religião não, tá gente? Tem que explicar, senão ganha um monte de inimigo. Só não participa dos processos de organização da religião em termos institucionais. André Luiz, no livro, é interessante a gente ver esses aspectos, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala assim, a religião nasce, fazendo um resgate histórico do processo, né, do nosso processo de evolução do pensamento religioso. Ele fala, a religião nasce como um processo importante de higienização da alma. Então o Espiritismo não é contra a religião. Porém, propõe uma atividade religiosa em outros moldes. E isso tem que ficar claro para nós. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, não vai adiantar falar assim, olha, fui em todas as reuniões de paz e fiz a prece inicial e final. Hoje a Edmilson ganhou 4 estrelinhas. Não é isso? Umas 4h30. 4h30? Ela tá te querendo mesmo aqui no segundo semestre. Tem um plus das estrelas. Isso não vai nos adiantar. Porque a pergunta que se faz dentro do contexto em que estamos inseridos, do pensamento espírita, é: o que você fez com os argumentos que o Espiritismo te ofereceu? Porque para sair na televisão, para sair lá na ata do Célia, né? Eu sou diretor, né? Isso nós já fizemos 20 encarnações para trás. Hoje a proposta é, e aí? Utilizou de que forma? Então quando a gente fala assim, olha, Jesus é um artigo da religião, é uma ideia religiosa, sem dúvida. Mas em que sentido? Porque aqui para nós, Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre. Ele atua na formação física do planeta. Querem saber sobre isso? Está lá nas obras espíritas. Por que é que os espíritos dão esse destaque? Para demonstrar que há toda uma organização que transcende qualquer tipo de pensamento religioso. Se nós pegarmos as obras espíritas e falarmos assim, olha, poxa, mas Jesus está no cerne, no início de toda matriz religiosa no mundo. Os espíritos dizem isso para a gente. Jesus é a origem de toda ideia religiosa, qualquer que seja ela. Como assim, gente? Jesus está vinculado ao cristianismo? Não, na versão espírita não. Na ideia espírita, Jesus é a origem de todo pensamento. Ah, mas lá nos muçulmanos, quem veio foi o profeta. O Espiritismo diz, enviado de Jesus. Você não fala um negócio desse não, porque meu amigo é budista. E ele idolatra o Siddhartha, enviado de Jesus. E como é que fica lá nos Orientes, lá tem shintoísta, tem hinduísta, enviados de Jesus. Muita calma para contar isso, né, gente? Muita calma, carinho e respeito. Não é mesmo?
Fala, ó, o seu líder religioso foi enviado pelo meu. Ok? Então, gente, a base do pensamento espírita é filosófico. O que o Espiritismo pretende é que nós possamos raciocinar acerca dos objetivos da religião, por exemplo. Qual que é o objetivo da religião? É salvação? Eu me vinculo às atividades religiosas para me salvar? Sim? Os cativos não querem falar? É isso? Pois não? Eu creio que sim, viu? Sim. Desde a vinda, a declaração de Messias, a Sim. humanidade procurou uma luz para poder amparar-se. Quando veio Moisés fazer aquela libertação do povo hebreu do egípcio e a confirmação da vida do profeta Jesus através dos astros, através das profecias, o povo precisou de um amparo pelo mundo que vivia, a própria humanidade, decorrente do processo evolutivo, como está hoje atualmente. Ok. E você acha que, você falou assim, é resultado de um processo evolutivo, você acha que a ideia é a mesma? Salvação e evolução é a mesma coisa? Eu creio que você busca essa salvação através da evolução. A partir do momento que você quebra os paradigmas, começa a buscar a sua ótica Isso. daquelas crenças que eram muito pragmáticas, você já abre o seu horizonte. E através dela você começa a aceitação de um processo evolutivo igual está sendo hoje, formando esse milênio. Ok. Então, diante disso, como é que a gente pode conceituar salvação e evolução? É a mesma coisa? O que você vai falar? Olha, salvação é? Salvação de quê? Salvação de quê? A religião nos salva de quê? De nós mesmos? Não é religioso. Isso é que é difícil de viver, né? Eu me amo, mas preciso me salvar de mim mesmo. Você quer dizer, Vasco? Repetiu a pergunta dele, Ah, não ouviu? Não, eu perguntei. aquele Ah? questionamento dele. Repetiu o questionamento dele. Não, eu perguntei. A religião nos salva? E ele está respondendo que acho que sim. Né? Com todas essas revelações, né, no processo religioso, né, ele só falou do judaico cristão. Também não puxou na brasa uma sardinha nossa, né? O Espiritismo hoje, eu creio que para toda afinidade de atração, toda afinidade da humanidade, todos têm sua vibração, sua afinidade com cada um. Não existe hoje uma corrente única. Jesus é a única. E ela espalha em todas, desde aquela que surte o efeito do coração e a transformação do melhor do ser humano. Assim, do meu ponto de vista. Tá dando para ouvir aí, gente? Quem é o dono da verdade, não, quem sou eu para falar isso. Mas assim, hoje eu vejo que no mundo que atravessamos, o ser humano precisa compreender melhor as revelações que são encaminhadas. E isso é uma que nos traz esse conforto e esse amparo. Ok. Por isso que é muito importante, quando Kardec inicia os estudos espíritas, podem ler todos os livros, ele começa fazendo conceituação. Inclusive no livro dos Espíritos fala assim, para ideias novas, palavras novas. Aí ele cria a palavra espiritismo. É um vernáculo criado por Kardec. Então é interessante, porque quando começamos a reler as questões, circunstâncias, acontecimentos, história, etc., de tudo, em todos os campos de atuação, seja filosófico, seja da história, seja da ciência, seja da religião, a releitura que o Espiritismo faz, ele reconceitua as questões. Por isso que eu fico provocando nessas questões. Porque com o Espiritismo, apesar do nosso lema ser fora da caridade, não há salvação, quando você pergunta o que é salvação, os Espíritos explicam. Salvação, lida pelo Espiritismo, é livrar-se de um perigo, por exemplo. Salvar-se da ruína, da queda. Isso é salvação. Agora, nos garante um espaçozinho lá no céu? Vamos para o céu? Por quê? O Espiritismo acabou com a ideia de céu, acabou com a ideia de inferno.
Às vezes eu fico meio chateado com o espiritismo. As coisas eram muito mais simples, ou não? Não é? Legalzinho, bonzinho, ó, meu 4 estrelinhas e meio direto pro céu. Caso contrário, dá uma labutada aí para ver se melhora a situação. Purgatório. Sim, por um tempo. Vem o espiritismo e fala, não tem nada disso não, processo de evolução constantemente. Então, a atividade religiosa nos vincula a um processo de evolução. Que busca, que nos propõe um crescimento pelo entendimento. Então eu fico rezando lá com o joelhinho, de preferência em algo que duro, que machuque, durante um tempão. O espiritismo fala, levanta daí e vai trabalhar. Não vem despistar não. Você está fugindo da resposta. Vai embora. Então o processo educativo proposto pelo espiritismo, ele abrange em qualquer situação. Ele nos ensina a nos educarmos a nós próprios, vigiando os nossos pensamentos, por exemplo. Não é assim? É um processo de autoeducação constante. Por quê? Aí ele explica, olha, o pensamento gera um fluxo energético importantíssimo, é captado pelas inteligências que povoam o universo fora do mundo material, definição de espírito, não é assim? E por aí vai. Ele fala, no seu relacionamento com o outro, você tem que identificar que tipo de sentimento, que tipo de emoção que está nutrindo aquela relação. Porque se há um envolvimento possessivo, por exemplo, igual acontece mais entre pais e filhos, começou é preciso ser reeducado esse sentimento. Porque o seu filho não é seu. Seu filho é um ente autônomo, independente. Tá certo? Então o que nós estamos propondo estudar hoje é essa pedagogia. É observar o alcance dessa pedagogia. Observar o que impacta na nossa vida as propostas dos fundamentos espíritas em face da vida prática. Aí quando Kardec era um menino novo, ele falou isso aqui, ó, em 1834. Ele falou assim, ó, pois a educação é obra da minha vida, e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre a matéria. Ele ainda era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vai. Eu falo Rivail. Hein? Eu falo Rivail. Falei, cadê os franceses? Então não vieram não? Perderam. Ele era simpático, né? Eu não usaria esse cabelo, né? Depois, já de posse da fundamentação espírita, Allan Kardec, é o nome que ele adota, ele diz o seguinte, eu gosto desse negocinho quando roda assim, é pela educação mais do que pela instrução. Qual a diferenciação que foi feita ali, gente? Isso, consegue perceber a diferença? Sim. Quer instruir? Não? Quer instruir, dê alguns conteúdos, né? Se aproprie de algumas relações de verdade, em textos científicos, etc. Quer educar, você tem que ir além disso. Ok? Nossas escolas são de educação ou de instrução? Fortemente, né? Vinculadas à instrução, né? Mas ela está comentando muito, pai e mãe acha que a educação é verdade. Vou formar um filho ser um PhD. Daí, educou? Talvez só tenha instruído, né? Então, eu estou falando a versão espírita da história, tá, gente? É uma proposta de livre adesão. Combinado? Não precisa ficar com raiva de mim. É uma proposta de livre adesão. E que assim seja. Porque a pedagogia espírita é a pedagogia da liberdade. Nós vamos ver aqui um pouquinho. Bora? É pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. É o caminho. É o que a gente está ansiando, né? Nós estamos ansiando isso no Brasil atualmente? Como diria meu amigo, misericórdia, né? Tá difícil. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Eu acho isso aqui tão legal. A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Está claro isso ou não? O que é um hábito? Aí nós temos o nosso querido Kardec.
Dizem que ele era alegre, não era tão sério assim não, mas naquela época a foto só podia ser assim, lembra disso? A foto era desenhada, só podia ser sério, o cara era sério. O que são hábitos? Comportamento continuado. Hábito é uma coisa que você faz Comportamento. de forma automática, né? Continuar. Você faz de forma automática. Você nem pensa para fazer, você já faz. Sim, sim. Podemos distinguir bons hábitos e hábitos viciosos, por exemplo? Sim, sim. Sim. O que Kardec está falando, na opinião de vocês? São os hábitos. Isso. Como é que se referencia o bom na versão espírita da história? Estou mandando bem para ser espírita, estou mandando bem. Qual que é o referencial de bom? As leis de Deus. As leis divinas. No nosso caso, propostas por Jesus. Está claro isso? O que é bom, o que é ruim? Referência, Jesus. Então, se tiver dúvida, na hora que estiver falando as verdades para o companheiro, é só imaginar Jesus do lado. Normalmente dá um silêncio. A gente desiste de falar a verdade. Com essa brincadeira, eu emendo a pergunta. Nós estamos educados? Nós temos, como proposto por Kardec, hábitos adquiridos, bons hábitos, tendo como referência Jesus? Não vale descer do bonde espírita mais. Vocês sabem disso, né? Eu tenho um amigo que fala, não, eu não vou querer saber ser médium no espiritismo, não, muito chato, é muito difícil. Eu falei, você vai ser médium aonde, cara? Ele falou, não, vou para outros espaços, lá não existe nada da gente. Eu falei, você está querendo se transformar num oráculo? Porque vai ver que na outra encarnação você foi. Aí ele, sério, falou comigo, você está dizendo que eu sou uma pessoa vaidosa porque eu sou médium? Eu falei, não, você não está lento. Mas quando o médium chega no ambiente espírita, o que acontece com a superioridade moral dele? Capacidade e faculdade super evoluída dele, o que acontece? Entra numa aulinha de educação mediúnica, sim ou não? Por quê? O fato por si só de ter uma mediunidade, digamos, ostensiva, né? Uma faculdade mediúnica deflagrada, constitui algo em relação à condição moral do indivíduo? Não. Emmanuel ainda dá uma cacetada. Aliás, eu acho que Emmanuel dá uma voadora, né? Já leram o livro Emmanuel? Um de capinha verde. A capinha não é verde? É, verde. É, a edição antiga. Emmanuel de Emmanuel. Quando ele fala dos médios, é voadora no peito. Para baixar a bola mesmo. Ele fala, ó, médio é aquele que caiu vergonhosamente, desastradamente na outra encarnação. E aí vem com compromisso mediúnico. É diferente de dom. Não é diferente? Eu fui agraciado com a mediunidade. Então vamos para outra dimensão de exploração da mediunidade, porque no espiritismo não cabe aqueles que foram agraciados. Bom, estou tentando fazer um exercício de provocação para que a gente possa perceber como que muda as coisas. Como que a pedagogia espírita ela permeia todos os nossos movimentos. Vamos lá, vamos caminhar. O que é educação? Educar vem do latim educar, bem correndo, né? Ou educere, que é trazer à luz a ideia, extrair de dentro para fora. O professor Rubens Omanelli criou uma palavra que eu não consigo dizer, que é exatamente isso. É a forma de você, como se você fosse garimpar o potencial do educando e extraí-lo de dentro dele. Aí quando pergunto para Kardec, está nessa obra aqui que Pierre Martins resgata, chama Fundamentos Históricos da Pedagogia Espírita, eu recomendo. Aí ele fala assim, só assim para a gente ter uma ideia, Kardec fala assim, ó, educação é a arte de formar os homens. Vou ler o resto não, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. A arte de formar os homens. Na raiz, o radical é extrair de dentro para fora, não é um processo simples. Concorda? Porque é um processo que exige todo um acompanhamento, uma observação,
E principalmente, um diálogo. Para a gente perceber se há valores registrados intrinsecamente no educando e colaborar para que isso seja aflorado, para que isso se manifeste em ações, em pensamentos, em posturas, em atitudes, nós precisamos conhecer esse educando. E é um processo que exige tempo. O que nós não temos mais, é verdade, gente? Não temos tempo mais para nada. Não temos tempo para conviver com as etapas de amadurecimento dos nossos filhos. Nós queremos uma acelerada no negócio, torná-los adultos, para não dar mais trabalho. O Ricardo Lardil foi lá na fraternidade, na quinta-feira, e falou assim: você pode até não gostar, tem algumas coisas que a gente não gosta mesmo, não. O familiar adoeceu, aí você tem que ficar lá tratando dele, dando comida, por exemplo, dando banho, né? Às vezes processos mais graves, etc. Ninguém gosta efetivamente disso. Ah, adoro fazer isso. Não, mas eu amo aquela criatura e eu faço com maior tranquilidade. Então a gente pode não gostar das etapas serem assim, né? Nos demandarem tempo, mas nós amamos essa criatura. E em respeito a ela, é necessário dialogar com ela, necessário percebê-la. O professor Regis Moraes tem um livro que fala assim: espiritualidade na educação. Pausa. É algo que precisamos considerar, gente? Nos propondo espíritas? Nossos filhos são espíritos? Só quando está pequenininho, depois cresce também? Existem valores que foram adquiridos? Existem estruturas psíquicas que foram desenvolvidas ao longo das reencarnações que precisam ser conhecidas e mais, entendidas por nós? Sabe quando a gente fala alguma coisa para o filho da gente assim, que é muito valoroso para nós, ele não dá confiança nenhuma? Dá vontade de você sentar a mão na força dele? Mentira. Mentira. Vem com palmadinha pedagógica, eu falo sempre aqui, para com isso. Palmadinha. Mas meu filho, isso não é importante. Ah. Vamos fazer assim, vai. O que eles não gostam a gente sabe. Mas o que eles gostam a gente às vezes não gosta. Eu lembro que o Sr. Oswaldo Abreu falava assim, um grande palestrante espírita, falava assim: diferença não é defeito. Ai, que chatice, Sr. Oswaldo começava a ensinar isso pra gente. Diferença não é defeito. Não, tem que ser igual a mim. Não é? Você impõe o que você é. Porque às vezes você nem entende o que ele está demonstrando, os interesses, o viés daquela fala. Porque não temos tempo mais, gente. E aí quando chega no plano espiritual, desencarna afobado, ansioso? Não tinha tempo para nada, estava correndo. Aí o instrutor espiritual falou: não, de novo. Aí liga aquela televisãozinha espiritual, dedo duro que tem lá, e fala: aí, as últimas 2 encarnações você correu também, não chegou em lugar nenhum, voltou para cá, aliás. Então a proposta espírita é de a gente observar o educando. Mas aí nós já estamos falando de educando como se nós fôssemos os... Ai, meu Deus. O que nós temos para ensinar? Mas Deus colocou alguém sob a nossa responsabilidade, sim ou não? Sim. E aí? Vão querer ou vão correr? Era bom se viesse com o manual de instruções, não é? Tamaguchi. Como é que chamava aquele bonequinho? Não é isso mesmo? Hora de comer, aí você dava comidinho. Hora de... Mas não. Uma vez perguntaram ao professor Rubens Romanelli, é até um dos filhos mentores lá do Gládio, educador espetacular, morreu na década de 70, no século passado.
que é educar? Ele fala, um ato de amor. O que é amor? É um ato de criatividade. E o que é educar com amor? Ele falou, geralmente improvisação. Mas eu trago aqui, professor, várias obras de renomados educadores. Ué, usar como base. Importante ter o conhecimento. Mas diante da história em si, é preciso conhecer. E às vezes entender. E às vezes é algo que nos foge. Então tem que estudar. Tem que vir para a reunião de pais discutir. E principalmente, gente, dialogar. Tem uma fala atribuída a Eurípides Barçanufo, grande educador de sempre, né? Num livro que é uma psicografia atribuída ao espírito Hermance do Fogo. Aí ele fala assim, vamos conversar espíritas. Desse jeito. Eu acho muito lindo esse livro. Espíritas, vamos conversar. Vamos trocar ideia acerca dos processos, dos problemas, das questões. Encontrei quinta-feira com meu amigo, estava com saudade dele, ficamos lá batendo papo e tal. Ele falou assim, o evangelizador pediu às crianças que dissessem algo a respeito do planejamento reencarnatório. O tema era esse. Aí a minha filha disse assim, quando eu crescer, eu quero me casar, eu quero ter 2 filhos. Foi contando a história para frente. O outro, de nome Heitor, ele não deve ser ator, né? Deve ter vivido lá naquelas épocas lá. Ele fala assim, não, eu vivi na Alemanha do século tal. Aos 18 anos meus pais morreram e eu tive que trabalhar. E vai contando uma história. Ele falou, pegou o papel, guardou e falou, tem que ler isso com calma depois. Ele trepou o cabelo e falei, caiu o resto. Porque pode ser que aquele espírito esteja se lembrando de uma encarnação passada, cujos valores, erros e acertos foram impregnados no seu perispírito de forma predominante. E aí ele, no papel de educador, de calça curta, porque é bom que a gente se sinta assim, porque está sempre proativo a aprender, ele tem que lidar com essa realidade. 10 anos. Vocês estão com cara ruim, gente? Vamos lá, relaxando, esticando, alongamento. A proposta espírita é essa. Vamos ver se a gente consegue, assim, ir uma coisa mais prática, assim. Teoricamente, tá bom. Vamos pular algumas coisas aqui. Depois quem quiser, material. Vamos lá. Reflexo do Espiritismo na educação. O Espiritismo insere a ideia de reencarnação como ferramenta da pedagogia divina. Certo ou errado? Concordam comigo? Sim. Ok. E aí? Traz consequências isso? Traz. Por exemplo, insere educador e educando no mesmo projeto pedagógico que é a reencarnação. E aí? Terminou a reencarnação, estamos educados? Não. Iniciaremos outra série, outro período, não é isso? Outro ano de estudos. Tá certo? É assim também com os nossos educandos? Em qualquer idade? Olha que interessante pensar nisso, né? Somos ao mesmo tempo educadores e educandos num processo complexo, né? É uma escola complexa demais, né? Porque nos remete à ideia de que as experiências passadas refletem o presente. Só que eu não me lembro da experiência passada, como que eu vou agir? O que vocês acham? O Espiritismo fala, ó, há insights, às vezes valores apropriados, assim, né, que estão bem impregnados, que eu amo muito tudo isso. Porém, a proposta é de evolução em direção ao nosso referencial, que é o Cristo. Mas eu não me recordo qual foram essas experiências. Alguém gostaria de lembrar do passado, da outra encarnação? Vocês não ficam com dúvida de vez em quando? Não, falar, se eu lembrasse eu dava um jeito. Não fico, não? Se eu soubesse qual foi a encarnação passada do meu filho, resolvia todos os problemas. Ou não, mas... Deus nos livre. Tive a oportunidade de receber algumas mensagens da vida passada
Sim. E graças às mensagens que eu recebi, eu não quero de jeito nenhum saber o que eu andei fazendo. Achei que você ia dar um... André Luiza que fala assim, a gente não consegue viver uma vida, imagina duas. Dentro da família estão só os que são afins? E se não houver afinidade espiritual? Aquela relação que hoje vem baseada no amor, mas é de parentela. Eu vou querer ou vou correr? Eu dou conta? Dá. Eu estou interessado? Você já viu falar que ser cristão é querer? É um estado de querência total. Eu vou ser bom porque eu vou ser... Não. Eu quero ser bom. Eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero poder enfrentar esse desafio. Esse tipo de desafio é importante para mim. Me amadurece espiritualmente. Eu amo amar. Aí vem os filhos. Aí vem a esposa e o esposo. Aí vem a família. Tanto naquele núcleo mais fechado como no núcleo maior. E fala, toma aí. Esse é o seu campo de atuação. Não é informação espírita para nós? Em quais campos que a gente já está atuando, gente? Não precisa me contar. Não começa a falar mal do cunhado, né, da sogra. Mas são campos de atuação nossa, ou não? Mas atuação de que jeito? Aquele modelo educador antigo, chega perto do filho, meu filho, sentei que vou te falar umas coisas que você não entendeu ainda. Discursa por 1 hora. Termina o discurso, o menino falou, mãe, posso brincar? Querido, querida, você não tem nada a dizer? Eu não entendi. Educou? Não. Por que não? Novo diálogo. Mas foi um bom discurso, foi, fala sério. E que todo mundo faz isso, faz ainda. Nem falar que não faz, não, porque faz. 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 De novo, mãe. De novo. Já sei. É um processo importante. Sim. A gente tem que educar o discurso, já que nós temos educação. Precisamos educar o nosso discurso. Sabe como é que o processo de educação se dá? Ensino-aprendizagem, se consolida. Se a sua verdade passou a ser a verdade do outro. Se não for, pode continuar falando. Vai gastar a saliva toda. E não vai adiantar nada. Porque nós vivemos momentos espirituais em épocas totalmente distintas. Quando a gente observa que nós amadurecemos em determinados aspectos, se a gente tivesse a humildade de percorrer o caminho, vai ver que foram vários erros e acertos. Acertava, tá indo bem, de repente, plof, esborracha de novo, levanta e vai. Com os nossos filhos, a gente não dá o direito deles a isso, não dá? Eu quero protegê-lo. Proteger não é educar. Ai, meu Deus, para com essas falas, deixa a gente num risco, né? Mas é verdade. Como é que Jesus ensinava? Obrigava, impunha, convidando o tempo todo. Convidando o tempo todo. Com recursos atinentes à condição de cada qual, sim ou não? Sim. Não ia pescar com o pescador? Não ia para a agricultura com o agricultor? Não falava de temas pertinentes ao rico? Aquele que morava em Betânia, que morava em Cafarnaum, etc. O que é isso? É pedagogia ou não? Sim. Estudou a história, até cultural, do educando e passou a aplicar recursos pertinentes. A gente faz isso? Não. Eu sofri demais na infância, eu quero que meu filho se dê bem na vida. Ponto. Vamos fazer um estudo sobre isso, à luz do Espiritismo? Tá marcado já. Muda ou não? Não muda? Eu tenho uma história na família que o pai sofreu tanto, trabalhou tanto, e aí os pais dele morreram, foram de uma casa para outra. Não. Falou, meus filhos não vão passar por isso. Trabalhando igual louco.
Meus filhos vão passar por isso. Esqueceu de ensinar eles a importância do trabalho. O que aconteceu na família hoje? Tem 3 gerações dentro da casa dele por conta dele. Filho, neto, agora nasceu o bisnetinho. Todo mundo lá, as suas expensas. Não é raro não, é frequente. Frequente. Isso aí não é mais exceção não, é regra. Pois é. Mas o que aconteceu, na opinião de vocês, nesse caso? Vamos analisar espiritamente falando. O que aconteceu? Ele conseguiu identificar uma relação entre causa e efeito? Não. Concorda que não, sim? Digam. Não. A felicidade que ele buscava para os filhos estava na base dele ter trabalhado demais, né? Era em virtude de quê? O sofrimento, teve que se esforçar, o trabalho, viver de favor, etc. Aí tirava da história a importância do trabalho. Ele fez uma análise, a meu ver, equivocada. Concorda comigo, não? Sim. Isso acontece conosco? Sim, sim. Por quê? O Espírito tem um monte de demandas para essa encarnação. E a gente entra na moda do mundo material e fala, não, ele tem que ser bem sucedido na vida. Aí é aquele espírito mais sensível, mais delicado. Meu pai, deixa eu fazer música. Quero fazer teatro. Ele gosta daquela vivência, ele trabalha as emoções ali naquele processo. Não, meu filho, não dá dinheiro não. Aí a gente dá um tiro nas expectativas dos nossos educantes. Aí vem o Espiritismo e fala, ó, é o Espírito reencarnado. Tem vivências espirituais. Tem história de vida. Olha lá o que você está impondo a ele. Você queria falar, já estou mal. É uma marca da comunicação, assim, não importa o que você diga, mas o outro entende. Já vou repassar. Quem vai de novo? Isso é uma máscara da comunicação que diz assim, não importa o que você diga, mas sim o que o outro entenda. Senão não houve comunicação, né? Pois não. Eu ia comentar que eu escutei uma história que eu achei muito interessante, quando o filho chegou pro pai e disse que se o menino classe média alta. Falou, pai, eu não vou fazer curso superior, eu não quero, eu quero ser mecânico. Sim. Eu quero ser mecânico. Aí o pai falou assim, ok, eu te deixo você fazer seu negócio de mecânica, ser mecânico, mas você vai fazer uma coisa pra mim. Você vai fazer, já tinha inglês, você vai fazer um alemão, um japonês, um chinês, você vai estudar outra língua. Aí o menino achou razoável, tipo assim, uma escolazinha de línguas, e aí ele faz um curso de mecânico que ele queria, que não era nem curso superior. Sim. Aí esse rapaz, hoje, ele é mecânico da Fórmula 1, ele viaja o mundo todo e ele conseguiu emprego porque o pai pediu para que ele estudasse línguas. Ele é poliglota e ele é mecânico, não sei se da McLaren, alguma coisa assim, é brasileiro. Olha que legal. E tá feliz? Não. Não? O Ricardo falou da semana passada, da menina que trocou a medicina já formada por gastronomia. E está super bem, feliz com ela. E os pais estão internados. Não, a arte de formar, a arte de resignar-se, a arte de ceder, isso tudo é arte. Você olhar para aquela criatura que ele disse, e ela está feliz, realizada, né? Plena. Não é ótimo? Oi? Aquele restaurante famoso que tem no Horizonte do Tom, Leonardo Paixão, é a mesma história. Ele era médico, estudou medicina e abriu um restaurante. Sim. Super feliz no fazer dele, fez bem, se deu bem, né, do ponto de vista material, né? Sim. E relata a felicidade. Então, essa, né, a profissão. Pergunta 10h20? É, 10h15, a gente estende até 10h20. Beleza. Tá? Diga. Falando aqui, pai solo. Caso tem caso do meu sogro, ele queria que o esposo fosse médico. Aí não deu certo. Aí advogado também não. Aí ele formou em economia. Aí voltou pra neta, falou, tá bem, você vai ser médico. 3 anos, né? 3 anos, vai ser médico. Tá, vou ser médico. Todo dia você é médico,
comprou esses dias, mamãe, eu quero ser professora do ICJ. O avô quase teve infarto, porque é um menino de 3 anos que falou que vai ser professora. Vamos rezar por ela, né? Gente, que coisa mais legal que isso? Então vamos lá, só para acabar de torcer tudo. O que nós queremos que nossos filhos sejam? Homens de bem. Felizes? Homens de bem. Homens de bem? Quem não falou nada assim, médico. Eu tenho certeza. Independentes. Isso. Nós abordamos questões do âmbito profissional, né? É uma coisa que muito nos preocupa. Mas tem outras questões em ambientes que são mais delicados e mais graves. Né? Vou só falar, não vou entrar não, porque dá outro estudo. Vai anotando aí, Márcio. Por exemplo, da questão dos hábitos dele no campo da sexualidade, por exemplo. Ai, meu Deus. Tomara que meu filho seja normal. Deve ser que a gente O que é ser normal nesse campo? Né? Eu quero que meu filho seja feliz. Qual que é o parâmetro de felicidade? Porque nós somos espíritas. Então, às vezes, a pessoa quer ser feliz, ela está fugindo do ambiente do que é bom na felicidade. Já viram quando o Espiritismo trata desses temas? Eu quero ser livre. O que é ser livre? Ser livre é estar preso aos seus deveres. Todos os textos sobre liberdade podem pegar, todos. O que é ser feliz tendo como referência Jesus? Eu acho que o objetivo é esse, ser feliz. Mas ser feliz não pode ser porque eu sou rico. Ser feliz não pode ser porque eu imponho minhas ideias dentro de casa e eu mando ali, por isso eu sou feliz. Ser feliz não pode ser um ato que me deixa prazeroso se estiver contrariando a responsabilidade que precisamos ter perante o outro. Então não é fácil ser espírita não, né? Não. Porque na hora eu falo, ele é muito feliz, por quê? Porque ele roubou todo mundo e ficou rico. Está curtindo a vida. Né? Então o papel do educador é mensurar isso e buscar um equilíbrio nisso, que também não é fácil. Aí vocês lembram do professor Rubens Almané. Tem que improvisar. Tá certo? E a pedagogia espírita, ela nos dá esse conjunto de argumentos que fazem com que a gente tenha parâmetros para buscar esse equilíbrio. Quando lá na época de Pessalozzi ele falava, tem que educar mente, coração e mãos. Vamos pegar esse mesmo fundamento de Pestalozzi, que foi o instrutor de Kardec, e trazer para a realidade dos fundamentos espíritas. Quando eu falo mente, eu estou falando de quê? Estou falando da realidade espiritual. Mente é espírito. Ok? Nosso corpo, nós estamos aqui conversando, dialogando, porque o nosso espírito está aqui coordenando as funções intelectivas. Então, mente é espírito, com todas as peculiaridades do ser reencarnado, com opções válidas ou não, certas e erradas, etc. Coração é sentimento. Se o coração, o sentimento, não estiver equilibrado pela razão, o que acontece? Vira paixão. Então eu amo demais, então eu amo um pouquinho menos. Para poder dar liberdade para o outro construir a sua autonomia. Sem liberdade não há autonomia. E às vezes a gente confronta liberdade com disciplina. Já fizeram isso? Vamos medir aqui a disciplina para que ele não seja libertino, por exemplo. Porém é só num clima de liberdade que se adquire disciplina. Porque a conquista, o erro ou o acerto é resultado da ação. No plano do espiritismo,
a ação é fundamental na consolidação dos recursos espirituais, das virtudes, etc. Por isso que a gente não vive só no plano espiritual, concordam? A gente tem que vir com o plano material. Para quê? Para agir. Quando tem aquelas sequências assim, de fundamentos do Espiritismo, não tem livre-arbítrio? Isso. Durante um certo tempo nós decidimos pelos nossos educandos, não é assim? A partir daí nós precisamos deixar que eles optem, decidam, escolham e às vezes errem. Damos conta? Dá não? Não, meu filho vai errar, vai machucar, vai se ferir, vai se chatear, vai deprimir. Eu tô. E às vezes eu sou chamada de mãe desnaturada. Desnaturada. É. Porque o filho tem que assumir as consequências. Sim. E elas caindo, às Sim. vezes machucando, sofrendo, que ele vai aprender lição. Sim. Aí depois dá valor, mamãe eu te amo, mamãe eu te adoro, ele veio e falou assim, mãe, tudo que você fala aconteceu. Não adianta eu falar não. Teve que passar, vivenciar, presenciar, falou assim, não, minha mãe estava certa. Não tem Isso. outra forma. Mas tem que deixar ele agir. Tem que deixar ele agir. Aqueles que são muito protegidos, vivem dentro da redoma, né? Bem ilustradinho, né? Tem pai que dá até lustro no menino. Né? Ele se torna frágil emocionalmente, já presenciaram isso. Sim. Conhece alguém que responde pelo filho as perguntas? Não façam isso. Às vezes o pai apresenta o filho, uma criança, se você agacha e fala, ei, tudo bem, como vai? Você estava fazendo o quê? O pai responde. Não, eu perguntei para você não. Você gosta de quê? O pai responde. Como é que você chama? É, o pai responde. Tem um amigo que o filho dele arruma o cabelo, mas fica aquele negócio, né? E todo mundo vem brincar e pôr mão na cabeça. E ele só fica assim, ó. Aí o pai, não faz isso, mano. Não faz isso. Gente, mas eu também faria, o meu negócio. Uma hora ali, arrumando, né? Ficou legal, né? Ai, que bonitinho. O menino é ágil já, ele tá igualzinho um lutador de boxe assim. Outro caso, esse cara eu adoro. Meu amigo, ansiosíssimo, desde jovem. Marcava a gente sair jovem, vamos pra farra. Marcava, a gente atrasava um minuto, ele ia embora. Xingava horrores. Ficou adulto, foi trabalhar, era um caos na empresa onde ele trabalhava. Que era uma rigidez do horário, né? Aquela coisa ansiosa. Ele entrava num guichê de serviço público, saía até na televisão. Que trouxa, com polícia. Estava no processo educativo? Ele. Aí a vida veio e deu as ferramentas. Aí ele mudou daqui, foi morar no interior de São Paulo. Aí ele falou, vem aqui me visitar, eu com saudade dele, amigo querido, fui, depois de muitos anos. Cheguei lá, fiquei minha família, minha esposa e tal, esse aqui é meu filho. Aí quando eu fui cumprimentar a criança, que eu me abaixei, ele veio no meu ouvido e falou assim, você tem que ter um pouco de paciência. Porque ele tem um problemazinho, ele é um pouco gago. Eu abaixando, eu fui lembrando na vida. Ele está fazendo um tratamento, está indo bem, está melhorando. E eu ouvindo aquilo, gente, me dando vontade de rir, e eu pensando, gente, deve ter sido a morte para ele. Aí ele completou no meu ouvido baixinho, espera ele falar, não completa a frase, não. Aí eu sentei, não aguentei. Aí eu olhei pra ele e falei, como é que foi, cara, essa experiência? Ele falou, vamos olhar lá fora, vamos, Olha lá atrás. não acontece isso, a gente vai por um caminho, adoro tudo isso, eu fico, esse caminho não significa nada. E aí é a hora da gente acolher, né? Pode até não gostar, mas ama.
respeitar e ouvir. Está encarnada por quê? Precisa dos recursos da encarnação para crescer? Vamos permitir ou não? Teoricamente é ótimo, na prática a gente quer pôr o filho no bolso, né? Ficar mexendo como se fosse um cachorrinho. É um espírito, ele precisa viver as coisas. Às vezes alguém vai falar uma coisa ofensiva para ele, não vai? Não vai? E a gente? Vai lá e agride. Não viu o que ele tem a dizer sobre aquele acontecimento? Como é que ele está reagindo? Que a gente vai conseguir perceber, inclusive, a fragilidade emocional dele. Sim ou não? Sim. Se foi, você é feio, bobo, ele ficou deprimido, foi perdendo quarto, chorando o dia inteiro. Opa, peraí, meu filho está emocionalmente muito frágil. Porque não foi um acontecimento tão importante assim. Terminou um relacionamento afetivo, um mês lá, não como mais, a vida acabou. Ele está fragilizado. Ele começou a entrar no campo de relacionamento afetivo e acha que depende daquele relacionamento afetivo para viver, para ser feliz. É um sinal que ele está dando. E como é que conversa eles? Como exemplo, porque para você começar a lidar com isso, principalmente na primeira infância, de como prepará-lo, não sei se é Sim. mas assim, para que ele não seja tão frágil emocionalmente. Sim. E como criança, eu tenho um filho de 5 anos, uma criança de 5 anos, você falar que ele tem que ser forte, que ele tem que ser né? Difícil, né? Ele vai entender. Mas, assim, por isso que é uma arte. Como exemplo, nosso, como lidar? O problema da afetiva é com o exemplo, quando a gente está muito equilibrado dentro do campo. Mas olha, com uma criança de 5 anos você tem que ter uma linguagem apropriada aí. Né? E, exemplo de Sócrates, o que ele fazia? Ele perguntava. Ele ajudava a pessoa até a tornar a questão mais suave. Então fazer as perguntas certas. Às vezes brincar, usando aquilo que ele usa, para exemplificar sobre o assunto. Consegue imaginar uma situação? Vai pensando aí, depois você fala. Para ajudar, né? Tem recurso? 5 anos. Teve uma frustração em determinado aspecto. Estava com um coleguinha, brinquedinho que foi roubado. A professora que falou assim, meio assim. Como é que nós vamos trabalhar isso? 5 anos. Vamos dar uma treinada, gente, assim, num campo de utilizar os recursos? Vamos lá. Vou pular aqui, tá? Aliás, vou direto aqui. Só pra gente dar uma treinada, não sair daqui sem treinar. Você quer esse? Ali, um pouquinho pra cima. Aí. Já usaram lentes bifocais? Delícia. Eu trouxe isso aqui só porque eu fiz estudo sobre o Apocalipse, eu tenho que trazer umas coisas bem apocalípticas, ok? Suicídio é a 4ª maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos aqui no Brasil. Os dados são do primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio divulgado hoje. Hoje era 21/9/17 pelo Ministério da Saúde. E aí? Que recursos o Espiritismo me oferece sobre esse tema? O Espiritismo fala sobre suicídio com relação à criatura que tenta e às vezes consegue. Pode já ter tentado em outras encarnações? Sim. Na maioria delas. Suicídio encerra a existência do espírito? Não.
considerado uma atitude grave em relação à referência que é a lei divina? Sim. Ok. Quais são os valores presentes na intimidade do ser que o levam ao suicídio? Depressão profunda. Depressão profunda? A dificuldade não, frustração. Dificuldade de... Lidar com frustração. Você viu essa reportagem? O que mais? Não se insere mais na realidade, na luta, na Sim. busca, na saúde. O jovem que suicida, ele é um jovem triste normalmente? Às vezes. Nem sempre. Nossa, ficou complicado agora, não? Porque antes não tinha perfil de depressão? Hoje já não tem mais. Uma vez está vivendo a vida com uma vida social razoável, relacionamentos, conjunto de amigos, atividades, e aí surpreende os pais no dia seguinte. Os pais do mundo, né? Pois não. Eu faço tratamento desde criança que eu pensava suicídio. E fazendo tratamento, eu descoberto que eu já fiz isso em outras vidas. E desde criança que, para mim, qualquer problema que aparece, a solução é só a morte. Então é como se fosse um registro de outra vida. Sim. E a luz no final de julho é a morte. Então eu acho até assim complicado quando as pessoas julgam quem está com depressão ou quem tenta esse suicídio, porque é mais do que um caso clínico. Essa lembrança, essa tendência que a gente tem de repetir os erros. Então é muito complicado isso. Sim. Você está dando depoimento da sua história, Da minha pessoal? vida. A gente não pode generalizar, Não cada pode. caso é um caso. É. A gente sempre trabalha isso aqui no Setembro Amarelo. Sim. E foi isso que eu iniciei falando, né? Há uma característica naquele que... Né? Nem que é um fator, são vários. Como é que você chama? Ana Paula. Ana Paula, vamos vibrar muito para que você vença essa luta, permanecendo aqui nessa luta do lado de cá, né? Mas é muito importante que a gente veja o argumento que ela falou. Acho tão interessante, né, trazer isso, que ela disse: a solução é a morte, né? E quando a gente se aproxima do Cristo, ele diz: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Então a solução é vida, não é mesmo? Mas em que aspecto? Né? No dia a dia, como é que se transforma em vida? Como é que eu vou despertar em mim interesse pela vida? Aí é uma reformulação de valores. Eu tenho que reconsiderar tudo e reprogramar isso, e é passo a passo. Então eu tenho que olhar assim: eu gosto de mim até que ponto? Um aspecto, né? Quem sou eu para dar receitas, ok? Né? O que está errado em mim? Eu queria até aniquilar-me. O errado é a minha família, é o outro? É aquele que me critica? É o bullying? Como que eu trabalho isso? Existem forças espirituais que estão a meu favor nessa luta? E eu consigo percebê-las? Eu tenho intimidade, por exemplo, com as energias divinas no momento da prece. Eu costumo fazer 10 preces para valer meia. Faço aquelas preces, falação, deu nada, resultado. Aí o dia que eu estou mais calminho, mais tranquilo, eu consigo elevar um patamar melhor, e aí a vida. Então é um trabalho do dia a dia. Do dia a dia. Que é importante poder dizer isso, conversar isso, dialogar sobre isso. E acima de tudo, confiar. Existe uma divindade amorosa, que Jesus, ele era Senhor dos Exércitos. Jesus veio e disse: não, Deus é Pai, que vela e cuida de nós. No ambiente espírita a coisa ainda melhora mais ainda, né? Além de Deus, Jesus ainda tem uma infinidade de espíritos benfeitores espirituais que atuam no processo de nos ajudar. E por fim, receita. Anota aí todo mundo.
trabalho efetivo no bem. Queremos nos planificar emocionalmente, sirva, trabalhe em favor do outro, veja as dificuldades do outro e tente solucioná-las com amor, com carinho, com respeito. Não tem erro. Gente, nós temos que interromper, mas acelerar. 3 minutos. Oi? Você tem 3 minutos 3 minutos? para concluir. Eu que vou ganhar estrelinha hoje. Gente, olha que interessante o que a psicóloga diz. Temos visto jovens que não têm tolerância a frustrações, fazendo alto uso de drogas, álcool, jovens isolados, disse ela. Aí o complemento do raciocínio é que eu fiquei assustado. A psicóloga Karen Scavacini, ela explica que as redes sociais são uma das causas desse isolamento e frustração. Hoje são. Hoje são. Vários fatores. Mostra uma vida falsa, só felicidade, alegria, todo mundo bonito, tiver, que é falso. E aí, vamos acabar com esse negócio? Eu vou chegar em casa dando bicudo no celular do meu filho, vendendo o notebook. A caixinha de Pandora já foi aberta, volta não. Já está aberto. Mas tem uma outra coisa relacionada a essa questão das redes sociais, que é o bullying nas redes sociais. Sim. Igual, é. Eu tive uma aluna no ano passado, que o trabalho final dela de TCC foi sobre bullying nas redes sociais. Sim. Ela ela usou um pouco de narciso fez uma história que a pessoa se mata por causa do bullying nas redes sociais. Certo. Uma coisa que está Sim. E como é que a gente amadurece a personalidade para que a crítica não seja tão invasiva, tão detonante na gente, tão jogando a gente para baixo? Qual que é o processo? Autoconhecimento. A gente tem que trabalhar a nossa intimidade espiritual. Porque às vezes viemos de encarnações e tivemos muito medo de determinadas situações. Viemos de encarnações em que fomos expostos porque éramos famosos, tínhamos poder, aos mais variados tipos de crítica. Hoje, então, é importante a gente perceber que estamos inseridos num novo contexto, que existe todo um devir evolutivo que caminha em direção do belo, do bom, do bem. Então, para nos fortalecermos emocionalmente, precisamos fortalecer as estruturas do bem em nós. E aí, quando eu receber uma crítica, eu vou fazer... Como é que chamava aquela mulher? E se ela tiver algum fundamento, vou melhorar. Mas jamais retroceder. Porque o meu processo é meu. E Emmanuel fala assim, a crítica verdadeira somente é aquela que você faz ao outro porque está isento de proceder ou de ter aquelas características, qualidades ou defeitos. Nunca mais vou criticar ninguém. Não é mesmo? Só se você estiver isento, aí pode criticar. Então por isso que Jesus falou, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ficou todo mundo quietinho. Então, ó, em qualquer época que estivermos, ainda que estivermos atravessando a fase da juventude, entendamos, somos espíritos imortais no caminho da evolução. Quando as coisas apertarem, faz a prece, pede a Jesus um carinho, um consolo, um amparo, um colo, não é mesmo? E nós, entre nós, que possamos estar unidos, conversando, nos interessando pelo outro, que o dia vai chegar que nós vamos precisar de alguém que se interesse por nós. Jesus nos fortaleça. Faz aí. Para os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, amigo, agradecendo a presença dos nossos benfeitores espirituais, agradecendo a Casa de Célia que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, pedindo sempre a força necessária, a fé necessária, para que possamos aí no nosso dia a dia, com determinação, persistência, paciência, mas acima de tudo, muito amor, muita boa vontade, vencer as dificuldades e obstáculos, mas sempre tendo o coração e a mente abertos ao aprendizado, abertos ao entendimento, abertos, Senhor, à reflexão. Que a Tua luz se faça sempre presente em nosso caminho. Assim seja.